Você acha que você resolveu todos os problemas se descobrindo multipotencial. Você vai se sentir mais leve? Vai. Você vai se olhar no espelho e vai se sentir incrível? Vai. Mas seus problemas não vão estar resolvidos. Você vai precisar de uma única coisa. Que aí é o segredo de quem tá se descobrindo multipotencial e não tá sabendo por que o negócio não tá funcionando. Quem adivinha qual é a única coisa que você precisa? Bem-vindos e bem-vindas, gente! Mais um encontro aqui do nosso Papo Generalista, um programa que rola toda semana para falar sobre um monte de assunto para multipotenciais. Eu sempre fico muito feliz em entrar aqui ao vivo. Então, boa noite para todo mundo que está entrando aí. Sejam muito bem-vindo e bem-vinda. E bom, eu sou a Carol, animação sempre, com certeza. Eu sou a Carol, para quem não me conhece, trabalho com multipotenciais dentro desse universo da multipotencialidade. E basicamente trabalho muita coisa, tudo voltado para ajudar você a ter clareza sobre as suas múltiplas paixões e a construir o tão sonhado negócio combinativo. Misturando, combinando, juntando aquilo que você ama, sem você precisar escolher uma coisa só, sem que algo precise te limitar. A gente não quer ser limitado e é isso que eu tô aqui pra fazer, ajudar você a não se limitar, tá bom? Bem-vinda, Érica, Dani, eita, quanta gente maravilhosa! Então simbora, gente! Qual é o tema da nossa live de hoje? O tema da nossa live de hoje é polêmico. Polêmico. Qual é o tema? O tema é o seguinte: não adianta você se descobrir multipotencial. Ou melhor, não adianta você só se descobrir multipotencial. Se você só se descobre multipotencial e para por aí, meu amigo e minha amiga, muitas oportunidades serão perdidas nesse mundo maravilhoso que está pipocando de possibilidades a todo momento. Então, não adianta só você se descobrir multipotencial. Não vai adiantar. E nessa live vocês vão entender exatamente por que eu estou falando isso. Tá certo? Seguinte, quem somos nós? Vocês sabem que eu sempre gosto de começar a live contextualizando o multipotencial. Quem somos nós? Nós somos pessoas incríveis, a gente já sabe disso. Nós somos pessoas talentosas, a gente já sabe disso. Mas existe algo a mais em quem somos nós. Nós somos pessoas que sonhamos o tempo inteiro em construir algo importante para o mundo. Tô mentindo? Nós sonhamos, queremos, desejamos utilizar aquilo que a gente tem de bom a nosso favor. Tô mentindo? Não tô mentindo. Se você tá aqui, se você tá me escutando, se você é multipotencial, eu tenho certeza que existe um desejo muito grande em você de fazer acontecer. Você tem uma história de vida incrível e você quer compartilhar com o mundo. Você tem conhecimentos incríveis e você quer sim compartilhar com o mundo. Você quer se utilizar dessa bagagem pessoal que você tem para ajudar, para somar, para transformar a vida de outras pessoas. E esse é o nosso desejo mais íntimo. Diz aí. Não é só pelo dinheiro, não é só pelo salário, não é. A gente tem uma vontade muito grande de ser tão íntegro com a gente que o nosso desejo real é fazer com que tudo que a gente tenha de bom seja refletido na vida do outro, possa ser utilizado em prol do outro. Só que tem um pequeno porém nessa situação, que é a seguinte. Primeiro pequeno porém. No mercado, né? Vocês vão concordar comigo, tenho certeza. Infelizmente, no mercado de trabalho brasileiro, as carreiras, se é que a gente pode chamar aquilo que acontece dentro das empresas de carreira, ó a polêmica. As carreiras, elas são extremamente verticalizadas. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Elas são extremamente verticalizadas, gente. Ou seja, você entra, vamos dar um exemplo, estagiário, aí você sobe para supervisor, coordenador, não sei o que, 2,
cheio de dor, você vai subindo. E quando você vê, você tá atolado de trabalho, você mudou 1% de trabalho, 45.000% de trabalho, mas fez a mesma coisa. Recebeu 100 promoções verticais para fazer a mesma coisa. Então, infelizmente, a gente que tem essa vontade de conquistar o mundo, de fazer acontecer, a gente fica extremamente limitado, porque o mundo, né, o mundo do trabalho no Brasil, ele é extremamente vertical. O que seria ideal pra gente, falando ainda do mundo corporativo? Seria a gente se encaixar em empresas com a cabeça aberta. Empresas que dessem a possibilidade pra gente, da gente sair de um lugar A para ir para um lugar B, que não necessariamente tivesse a ver com a mesma área, né? Uma mudança de setor, uma mudança de função, uma mudança de, sei lá, uma mudança. Mas, infelizmente, essa carreira horizontal não existe em abundância aqui no Brasil. Existem empresas que têm essa carreira horizontal, sim. Empresas pequenas, startups, empresas mais abertas, mas as empresas grandes, que são mais burocráticas, cara, é um mercado extremamente verticalizado e a gente que é multipotencial, que quer criar, que quer inventar, que quer inovar, o que acontece? A gente se sente um siri na lata. Sabe como é siri na lata? Siri na lata é o bichinho que fica se batendo lá, coitado, apertado, porque não consegue abrir os braços, as pernas, não consegue voar, tá lá todo apertadinho. Eu aprendi esse jargão aí com um amigo meu mineiro, quando ele falou isso eu me acabei de dar risada. Então a gente acaba ficando um monte de siri na lata, porque o mercado não comporta a nossa vontade de fazer acontecer. E aí, gente, vocês vão entender exatamente por que só se descobrir multipotencial não adianta. E aí, se a gente não consegue se adequar no mercado tradicional verticalizado, e se o mercado ousado, criativo, que é mais horizontalizado, é pequenininho pra gente, o que acontece? Qual é o caminho que acaba se tornando viável? Empreender. A gente acaba alimentando na gente um desejo muito grande de empreender. A gente acaba enxergando no empreendedorismo uma saída muito foda, que de fato combina muito com quem a gente é. Se a gente parar para perceber, as nossas habilidades naturais, os nossos talentos naturais, eles se fundem perfeitamente com o ato de empreender. O dinamismo, o desafio, a curiosidade, a inquietude, né? A gente se encaixa bem no papel de empreendedor. Podem ter algumas pessoas que não estão afim e tá tudo bem. Mas falando em encaixe, a gente acaba sim se encaixando no perfil de empreendedor. Mas aí vem um pequeno, grande problema. Quem adivinha qual é esse pequeno, grande problema? Se a gente é multipotencial e a gente gosta de um monte de coisas, a gente vai empreender o quê? Quem aí se bate com essa dúvida? Quem aí gostaria de ter essa resposta de $1 milhão? E se a gente parar para pensar no empreendedorismo, gente, a gente está vivendo o melhor momento de todos para empreender. Ó, a Amanda já levantou a mãozinha ali, ó. A gente está vivendo o melhor momento do mundo para empreender. Ó, a Érica. Como é que era empreender antigamente? Primeiro que empreender antigamente era bem diferente do empreender hoje. Antigamente as pessoas empreendiam por oportunidade, porque um produto dava dinheiro, porque um produto estava na moda, porque um produto estava rolando bem no mercado. Eu tinha dinheiro para investir, eu ia lá na oportunidade, negociava com o fornecedor e tinha meu produto pronto para começar a vender. Hoje a gente está vivendo uma era de propósito. Hoje a gente está vivendo uma era onde as pessoas querem ser felizes, querem colocar no mundo, mesmo através de um produto físico ou de um serviço, aquilo que elas têm de melhor, aquilo que elas acreditam. Então o empreendedorismo ele virou uma grande chave. Mas não é só essa a virada de chave do empreendedorismo. Antes, eu lembro que eu fiz faculdade de administração de empresas, já tem alguns anos que eu sou formada, muitos anos. E na minha época de administradora, né, de estudante, a palavra empreender, ela não era uma palavra que fazia sentido. Eu nem lembro se eu tinha ouvido essa palavra na faculdade. Eu ouvia empresário.
dono de negócio. E antigamente, como é que se fazia para ser um empresário, para ser um dono de negócio? Antigamente, para você ser um empresário, Ave Maria, você tinha que pensar em tudo. Era onde que o seu escritório ia estar, ou a sua loja. Era o seu cartão de visita. Você tinha que negociar, né, o ambiente, você tinha que negociar o cartão, você tinha que negociar uma secretária, você tinha que negociar a preços caríssimos com o fornecedor, a concorrência era muito grande. Só quem era empresário mesmo, pelo menos como eu convivi naquela época com muitos empresários, eu percebi, era quem herdava o negócio da família, ou então quem tinha grana para investir, porque era caro você empreender. A gente não tinha internet ao nosso redor, a gente não tinha plataformas, a gente não tinha nada, a gente não tinha... Malmente a gente tinha um telefone que a gente pagava uma conta caríssima para falar com um colega, quem lembra? Gente, empreender, né? Ser empresário, ter um negócio há alguns anos atrás, não muitos anos, era muito complicado, era muito difícil para nós mortais, básicos, pessoas simples, pessoas normais. Era difícil. Eu lembro que na época que eu entrei mesmo na faculdade de administração de empresas, hoje eu tenho essa consciência, na época eu não sabia. Mas assim, eu já tinha uma vontade de ter alguma coisa. Mas primeiro que a faculdade não me direcionou para isso. E segundo que eu também não tinha cacife, né, gente, para poder investir, trocar com o fornecedor, enfim, eu não tinha isso. Me lembro dessa época treva. Pois é, antigamente era muito difícil. Só que hoje, vamos falar das oportunidades de hoje? Hoje tá foda de bom. Hoje é tudo de maravilhoso na vida empreender. Eu não tô dizendo que é fácil. Empreender continua tendo os seus vieses lá, as necessidades de estratégia, de você ser comercial, de você isso, de você aquilo. Eu não tô dizendo que é uma coisa simples, mas é possível. Empreender hoje é possível para mim, para Thaís, para o Marilton, para todo mundo. Basta que você tenha coragem, resiliência, vontade, um bom produto, uma boa estratégia, mas principalmente empreender é possível porque se tornou acessível. E aí vamos juntar tudo aqui que eu falei até agora. O multipotencial, ele quer usar o que ele tem a seu favor. O multipotencial, ele quer fazer algo de importante para o mundo. O multipotencial, ele tem desejo de verdade de ajudar na vida dos outros. E o empreendedorismo, que é o caminho para o multipotencial fazer isso, tá de portas abertas para isso acontecer. Hoje a gente tem milhões de plataformas. Quando não 100% gratuitas, a gente tem aquelas que a gente paga uma mensalidade que dá no nosso bolso. Ou pelo menos com um tempinho, com a organização dá. Hoje a gente tem a internet, gente. O que é a bendita internet para o empreendedor? É tudo. Você faz conexão, você fecha negócio, você faz o negócio acontecer, você atende, você dá... Cara! Outra coisa que hoje em dia são portas abertas no empreendedorismo, conexão com pessoas. Meu Deus, desde que as redes sociais surgiram, graças a Deus, a gente consegue se conectar com qualquer pessoa, de qualquer lugar do planeta. E se a gente não souber falar chinês, japonês, o que a gente faz? Google Tradutor. Ler, a gente consegue ler qualquer língua. Ouvir, já tem um monte de aplicativo e ferramenta aí que faz tradução simultânea. Gente, o empreendedorismo tá de portas abertas pra gente que é multipotencial. O empreendedorismo tá de portas abertas pra gente que, como eu falei lá no começo, tem vontade sim de colocar algo importante no mundo. Tem vontade sim de construir algo que é a expressão de quem você é. Agora, por que o título da live é Não adianta apenas se descobrir multipotencial? Por que o título da live foi propositadamente esse? Porque quando você se descobre multipotencial, você até se perdoa por ter se achado tão errado, por ter se achado tão defeituoso, por ter se achado tão estranho. Você até passa a se amar mais, porque você enxerga suas capacidades, você consegue enxergar o seu lado bom, positivo, gostoso.
Você se aceita, coisa que dificilmente a gente, antes de se descobrir multipotencial, faz pela gente. A gente não se aceita. Então, quando a gente se descobre multipotencial, a gente se aceita. Quem aqui passou a se aceitar mais depois que se conectou com a multipotencialidade? Me coloca aqui. Só que por que não adianta apenas se descobrir multipotencial? Porque se aceitar, se amar, se perdoar e tudo isso não vai fazer você conseguir escolher, não vai fazer você conseguir misturar, não vai fazer você conseguir combinar, não vai fazer, resumindo, você entender pra onde você deve ir. Apenas se descobrir multipotencial não vai mostrar pra você o caminho, não vai. Você acha que você resolveu todos os problemas se descobrindo multipotencial. Você vai se sentir mais leve? Vai. Você vai se olhar no espelho e vai se sentir incrível? Vai. Mas seus problemas não vão estar resolvidos. Você vai precisar de uma única coisa. Que aí é o segredo de quem tá se descobrindo multipotencial e não tá sabendo por que o negócio não tá funcionando. Quem adivinha qual é a única coisa que você precisa? Quem adivinha? Eita, estamos se batendo tanto nessa lata que uma hora ela vira e a gente se liberta. Oremos! Eu total me aceitei, me empoderei, me apropriei de mim mesma, graças a ti. Que feliz, mas você não fez só isso não. Você fez exatamente o que eu vou dizer agora, que é a palavrinha mágica do multipotencial, dona Thaís. Sabe o que foi o que você fez? Sabe o que o multipotencial precisa? Ele precisa de clareza. Clareza. Carol, eu estou aqui até agora nessa live para você me falar que eu preciso de clareza. Lá vem você com esse papo de autoconhecimento barato. Né não, minha gente? E eu vou explicar exatamente que tipo de clareza você precisa. Porque não é qualquer um, não. Eu não quero que você leia nenhum livro sobre clareza. Eu não quero que você mergulhe em nenhum processo aí especializado em clareza. Nada disso. Eu quero que você tenha clareza sobre suas múltiplas paixões. Eu quero que você tenha clareza sobre as suas múltiplas ideias. Eu quero que você, antes de definir produto, de definir serviço, de definir, ai meu Deus, faço o que da vida? Para. E passa a olhar para quem você é. Passa a olhar para quem és tu. A gente não consegue levar ou construir uma vida feliz se a gente não tiver clareza sobre o que é felicidade para mim. Que pode ser uma coisa diferente da sua. A gente não consegue construir uma vida abundante, próspera, se a gente não tiver clareza sobre o que é essa vida próspera. Ai, Carol, eu quero construir uma vida rica. Eu quero ser rica. Você quer ser rica de quanto? É R$1 milhão na sua conta ou é R$1 milhão no seu salário mensal? Você tem que definir, clareza. Ah, Carol, eu quero construir um negócio que é minha cara e que tem o meu jeito. Ok, mas qual é a sua cara? Qual é a sua cara? Como é esse seu jeito? Porque enquanto você não souber qual é a sua cara e qual é o seu jeito, você não vai conseguir ter clareza daquilo que você quer construir, daquilo que você quer fazer. Se você é um multipotencial que quer conquistar o mundo, se você quer voar, se você quer libertar essas asas e aproveitar tudo que você tem de bom pra você, pra sua vida, em prol do outro, você tem que descobrir o que você carrega. Ai, Carol, eu quero compartilhar tudo que eu já vi, que eu já ouvi com as pessoas. Mas o que você já viu? O que você já ouviu? Ai, Carol, eu tenho uma história de vida tão linda. Eu acho que a minha história pode ajudar os outros. Mas cadê essa história? Ela tá clara pra você? Ela tá bem desenhada? Ai, Carol, eu quero combinar minhas múltiplas paixões, mas essas múltiplas paixões, elas estão claras ou elas são temas aleatórios e temas soltos? Ai, Carol, eu quero combinar ideias, mas essas ideias existem mesmo ou elas estão no campo do desejo? Você precisa ter clareza para fazer o seu jeito de ser funcionar. Você precisa ter clareza para fazer com que aquele negócio que você quer tanto que exista, ele passe a existir. Eu sempre digo, gente, uma coisa que eu vou dizer aqui pra vocês agora e que é tão importante, que eu queria muito que vocês prestassem atenção. Antes
do empreendimento vem o empreendedor. Não tem outro caminho. Empreendedor que quer empreender por amor. Se você é um cara, se você é uma pessoa que quer empreender qualquer coisa para ganhar dinheiro, tá tudo bem. Então você não precisa nem estar aqui nessa live, porque qualquer coisa que seja estratégico no mercado, você pode tocar e beijo, tchau. Agora, se você tá aqui comigo e quer empreender algo que saia do seu coração, se você tá aqui comigo e quer empreender algo que seja a sua cara, que tenha o seu jeito, que seja a sua expressão no mundo, essa coisa nasce de quem você é. Essa coisa nasce do que você viu, do que você ouviu, do que você sentiu, do que você presenciou, do que você passou, dos seus desafios, das suas vitórias. Então, se você quer construir um negócio por propósito, por amor, que seja a sua cara, tenha o seu jeito, seja a sua expressão no mundo, olha como eu repito sempre isso, você precisa entender quem é você. E o primeiro pilar é o empreendedor. O primeiro pilar é você, é clareza sobre quem você é. E aí vem o segundo pilar. Se eu quero construir algo para ajudar a vida do outro, para melhorar a vida do outro, para melhorar o mundo, eu preciso descobrir quem tá lá do outro lado, porque não faz sentido eu criar algo sem saber para quem eu vou servir. E aí vem o terceiro pilar, que é a interseção. Se eu entendo quem eu sou, se eu entendo qual é a transformação que eu quero fazer pro outro e quem é o outro, eu entendo o que eu faço. Então não adianta só você se descobrir multipotencial. Você tem que ter clareza para o seu jeito de ser funcionar. Você tem que entender que o mundo está de portas abertas para você, que há muita oportunidade do mundo, que o empreendedorismo está de braços abertos para te receber. Mas que enquanto você não souber sobre você, sobre o negócio que você vai colocar no mundo, as portas vão continuar abertas. Olha a Thaís, por exemplo, que está aqui online agora. A Thaís é lá do SOS Multipotenciais, que é a nossa plataforma para multipotenciais. A Thaís hoje mandou mensagem para mim que ela conheceu a Vivian, que é outra cliente, aluna e hoje amiga também minha, que está dentro da plataforma SOS Multipotenciais. Eu tenho certeza que o café que elas tomaram, que elas mandaram foto pra mim, que a torta que elas comeram e que elas mandaram foto pra mim hoje, foi só um detalhe, mas que a conexão, que o network, ele existiu por quê? Porque cada um agora sabe quem é e como pode contar uma com a outra. Não adianta você ter um monte de amigo, um monte de amiga, que tem um monte de conhecimento, que poderia ser um help pra você em diversas áreas, se você não sabe o que fazer da sua vida. Ah, eu tenho tanto amigo designer, fotógrafo, videomaker, cara, meus amigos são maravilhosos. Mas e aí? Você não consegue aproveitar a capacidade, o talento deles pra te ajudar no seu negócio, porque você não sabe o que fazer. Não adianta você aprender super rápido. Ah, eu aprendo rápido, eu sou foda, eu sou dinâmica. Se você não sabe o que fazer com isso. E aí, voltando mais uma vez para a oportunidade de empreender, não adianta você estar vivendo num mundo que está de portas abertas para você. Plataforma, ferramenta, aplicativo, internet, conexões, network, rede social. Se você não está sabendo utilizar o que você tem de bom. Não adianta apenas se descobrir multipotencial, você tem que fazer o seu jeito de ser funcionar. Você tem que se utilizar do que você tem de bom. Você tem que saber o seu caminho. E aí, gente, o que eu sempre recomendo pra vocês? Clareza. Clareza. Clareza de quais são as suas forças. E o que são forças? Forças são talentos, forças são habilidades, forças são pontos fortes, forças são qualidades, forças são virtudes. Você precisa identificar suas forças. Se seu objetivo é construir um negócio com a sua cara e o teu jeito, você precisa identificar quais são as forças que você tem e que podem ser somadas ao mundo para que você consiga alcançar esse objetivo. Mas não só de forças a gente tem que viver. A gente também tem que identificar as oportunidades do mundo, porque para a gente aproveitar as oportunidades, a gente precisa mapear essas oportunidades. E a gente também tem que mapear outras coisas. A gente tem que aprender a identificar as nossas fraquezas, porque só identificando as nossas fraquezas é que a gente pode melhorar essas fraquezas. E aí a gente começa a perceber que as fraquezas que a gente tem talvez possam significar ameaças pra gente. E identificando as nossas fraquezas e as nossas ameaças, a gente cria o nosso plano de ação. Então veja como a jornada, ela parece ser bem confusa, bem estranha, mas ela é simples.
Qual é o primeiro passo que o multipotencial precisa para fazer o jeito dele funcionar? Clareza. E depois que ele tem clareza, clareza sobre quem ele é, clareza sobre o que ele tem, clareza sobre sua própria bagagem pessoal, clareza sobre suas múltiplas ideias, clareza sobre suas múltiplas paixões, ele precisa mapear forças, ele precisa mapear oportunidades, ele precisa mapear fraquezas e ele precisa mapear ameaças. E é isso que eu vou ensinar vocês a fazerem agora, porque vocês sabem que quando eu entro aqui nesse papo generalista, eu falo, mas eu ensino algo prático pra vocês. Inclusive, gente, eu esqueci de dizer, mas eu hoje vou liberar pra vocês essa ferramenta de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças no meu canal do Telegram. E no final eu vou liberar uma senha para vocês acessarem esse material, tá certo? Então, vocês vão acessar esse material mediante a senha que eu vou entregar no final da live. Mas deixa eu primeiro ler esse comentário aqui, porque eu tenho certeza que vem coisa boa. Cara, trocando... Ó, Thaís que eu falei, gente, que encontrou a Vivian hoje. Fiquei com inveja, viu? Ai, o cafezinho, aquela torta de morango maravilhosa, esse papo gostoso de vocês duas, gente. Cara, trocamos várias figurinhas e parecia que éramos amigas há anos. Ter uma rede de apoio de gente que vive o mesmo é tri-importante. Tri-importante, olha que delícia. Fiz muitas amigas pra vida no SOS Bar. Pois é, gente. A Thaís, ela tá no SOS Multipotenciais. E é isso, né? A pessoa se conhece, a pessoa entende quem ela é, a pessoa entende o que pode ser colocado no mundo e a visão dela para com as outras pessoas começa a ser extremamente estratégica também. Existe amizade, existe, mas é contando com um, contando com o outro, usa a ideia de um, usa a ideia do outro e essa é a troca rica, né? Isso é delicioso demais. Então vamos lá, gente. Que maravilhosa, amo essa ferramenta. Então vamos lá. Vou liberar pra vocês a ferramenta que eu vou ensinar pra vocês. Ela tá toda desenhadinha, tá toda esquematizadinha. Aqui eu vou explicar de forma bem simples, mas você com a explicação daqui, você vai conseguir tocar sua ferramenta lá, tá certo? E é o seguinte. Carol, tenho você no WhatsApp, tem link do Telegram. O link do Telegram tá aqui na bio, gente, do Instagram, tá certo? Se por acaso você não está no meu Telegram, assim que acabar a live, agora não, que vocês não são loucas de sair daqui. Assim que acabar a live, vocês clicam no link da bio e entram no meu Telegram que eu vou disponibilizar lá o material, tá bom? Então, simbora lá. Como é que vai funcionar essa ferramenta? Eu vou explicar pra vocês. Podem anotar aí, porque no material não tem explicação, só tem realmente a ferramenta e vocês vão conseguir fazer, tá certo? Qual é o primeiro passo para você começar a mapear as suas forças e as suas oportunidades e também as suas fraquezas e as suas ameaças? Primeiro é entender o que é cada coisa, tá certo? Então vamos lá. Quais são as forças que nós temos? Quando você define um objetivo, imagina que todo mundo aqui tem o objetivo de construir um negócio, beleza? Setamos o objetivo, então o objetivo foi definido. Para fazer essa ferramenta, você precisa de um objetivo. Então o objetivo é construir um negócio. E aí você vai, primeiramente, definir quais são suas forças. E as forças, nesse caso, são o seguinte: as minhas habilidades, os meus talentos, as minhas qualidades, as minhas virtudes, as minhas capacidades como um todo. Então, quando eu penso no meu objetivo é construir um negócio. Meu objetivo é colocar um negócio que seja minha cara no mundo. Esse é o meu objetivo. Quais são as forças que eu tenho que me ajudam, que me impulsionam a conquistar o meu objetivo? Eu, por exemplo, Carol, vamos fazer na prática aqui para vocês entenderem. Eu, por exemplo, Carol, eu poderia dizer assim, cara, eu sou uma pessoa, forças, tem a ver comigo, coisas internas. Eu sou uma pessoa que eu sou estratégica. Então eu anotaria lá no primeiro quadrante da ferramenta, vocês vão ver lá, vocês vão anotar, minha força é essa. Para alcançar o meu objetivo, que é colocar um negócio no mundo, quais são as forças que me ajudam? Eu sei me comunicar bem, então eu tenho a habilidade de me comunicar. Coloco listado também nas minhas forças.
E aí eu vou pensando e tendo clareza sobre quais forças eu tenho, forças no sentido de habilidade, capacidade, talentos e tudo isso que eu já falei. O que eu tenho em mim, interno, faz parte de mim, que me ajuda a conquistar o meu objetivo. Essa é a primeira parte da atividade e ela, lá na frente, vocês vão entender como vai ser extremamente estratégica. Listou todas as forças, pensou bastante sobre as forças. E isso não é uma atividade para fazer em 2 minutos não, viu, gente? Aqui a gente passa rápido só porque a gente tá ao vivo. Mas isso aí é para você refletir, para você pegar seu café, para você esquentar seu chimarrão ou tomar ele gelado, não sei como você gosta, para você pegar seu vinhozinho, para você pensar, refletir no seu time, no seu tempo. Então pensou quais são as forças? Aí você vai pro segundo quadrante dessa ferramenta que você vai descobrir como é que funciona assim que você receber ela, certo? Como é que funciona o segundo quadrante? Você vai pensar o seguinte: quais são as oportunidades que eu posso aproveitar porque eu tenho forças em mim? Meu objetivo é construir um negócio, minha cara, com o meu jeito, quero ser empreendedora, quero colocar algo no mundo, esse é o meu objetivo. E quais são as minhas oportunidades externas que eu posso aproveitar porque eu tenho várias forças? Olha como é que vocês vão entender agora como é simples fazer isso. Olha como abre o nosso leque de opções. Eu acabei de dizer pra vocês que eu tenho, nas minhas forças, uma habilidade de comunicação, certo? Ok? Então, minhas forças internas, uma das minhas forças que eu listei foi a habilidade de comunicação. Quando eu vou para as oportunidades, eu percebo o seguinte: se eu tenho a força de me comunicar, nas oportunidades, eu tenho oportunidade de utilizar as redes sociais para conversar com as pessoas, para chegar até mais pessoas, para me conectar com mais pessoas. Porque se a força que eu tenho é habilidade de comunicação, a oportunidade que eu aproveito no mundo são as plataformas digitais, para fazer conexões, para fazer aulas, para fazer lives, para conversar, para trocar. E nisso, minha cabeça vai abrindo para oportunidades. Tá fazendo sentido? Vai colocando o coraçãozinho aí para eu ver que tá fazendo sentido, porque essa ferramenta é complexa, mas ela é extremamente completa para você que quer enxergar oportunidades e se livrar das ameaças, tá bom? Então coloca o coraçãozinho aí só para saber se tá funcionando, se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, que eu já vou continuar. Deixa eu beber água. Então vamos lá, continuando. Se eu já listei, ó os corações chegando, tô gostando. Se eu já listei as minhas forças, se eu já identifiquei as minhas forças e baseado nas minhas forças, eu comecei a mapear as oportunidades, qual é o plano até aqui? O plano é aproveitar oportunidades, o plano é você traçar um plano, de fato, para você utilizar as oportunidades que você tem. Então, se eu acabei de mapear que a minha força é a comunicação e a minha oportunidade é me conectar com pessoas através da internet, faz sentido eu ter um programa que eu converso com vocês. Faz sentido eu entrar ao vivo para conversar com vocês, porque eu tenho a habilidade da comunicação, uma força interna, e eu tenho a oportunidade de ter esse canal aberto com vocês. Não é à toa que vocês estão aqui, não é à toa que vocês estão me ouvindo. Então, olha só, isso é um mapeamento de estratégia para o meu negócio. Isso é mapear como eu posso usar cada vez mais de mim para crescer aquilo que eu quero construir. Agora vamos para o outro lado, vamos para as fraquezas, vamos para as ameaças. Como é que funciona na prática? A gente vai agora para o terceiro quadrante da ferramenta. A ferramenta, quando vocês acessarem lá no Telegram, fiquem aí que eu vou dar senha para vocês. A ferramenta ela é assim, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. É assim que vocês vão preencher a ferramenta e vocês vão entender assim que você receber. Terceiro quadrante. O terceiro quadrante é o seguinte: nem só de coisas boas vive o empreendedorismo, minha gente. Ao contrário, empreender é pepino atrás de pepino.
Mas a gente não tá mapeando o empreendedorismo ainda, o nosso negócio. Lembra que eu falei que primeiro começa pela gente? Lembra que eu falei que primeiro a gente precisa ter clareza de quem a gente é? Então o terceiro quadrante, o terceiro passo dessa ferramenta é você pensar assim, ó, e ser muito honesta com você. Você tem que parar e pensar assim, ó, quais são as fraquezas que eu tenho e que podem me atrapalhar no alcance do meu objetivo. Que objetivo é esse? Construir um negócio. Quais são as fraquezas que eu tenho? Fraquezas são dificuldades, fraquezas são pontos fracos, fraquezas são defeitos. Quais são as fraquezas que eu tenho e que podem me atrapalhar? Quais são essas fraquezas? E você vai ser bem honesta com você, listando essas fraquezas. E mais uma vez, gente, não adianta você passar 2 minutos fazendo isso, porque isso é uma atividade de clareza. E pra gente ter clareza, a gente precisa bater cabeça. Então pega teu café, pega tua cerveja, pega teu vinho, pega o que você quiser, mas você tem que pensar. Você tem que fazer essa atividade refletindo, de verdade, se entregando. Então a pergunta é justamente essa: quais são os pontos fracos que eu tenho? Quais são as minhas fraquezas? Por exemplo, deixa eu listar uma fraqueza minha aqui, que hoje talvez nem seja uma fraqueza, mas sempre foi uma fraqueza pra mim, tá certo? Eu tenho, ou melhor, tinha, hoje tá bem melhor, eu tinha dificuldade de pedir ajuda. Bom, essa é a minha fraqueza, um defeito meu. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Cara, você não tem noção de como eu tenho que trabalhar minhas crenças limitantes nisso. Pedir algo pra alguém era impossível pra mim. Por muita crença limitante. Já contei várias vezes essa história aqui, de quando eu cantava na banda, no trio. Era muita gente me pedindo coisa, que eu bloqueei. Eu parei de pedir as coisas das pessoas porque eu me achava chata, porque eu odiava quando as pessoas me pediam coisas. Então eu bloqueei, isso virou uma crença, uma dificuldade pra mim. Então, se eu fizesse essa ferramenta há algum tempo atrás, como já fiz, facilmente eu teria listado como listei isso. Tenho dificuldade de pedir ajuda. Quando eu identifico essa dificuldade de pedir ajuda como um ponto de fraqueza meu, e olha que eu tenho que identificar vários, porque existem muitas fraquezas na gente, é super normal, então eu recomendo que vocês realmente identifiquem várias, o máximo que vocês conseguirem, relacionada ao objetivo, claro, tá? Não é tipo, não sei cozinhar. Não tem nada a ver com o seu negócio, a não ser que o seu negócio seja de cozinha. Então são as fraquezas que estão direcionadas. Quando você identifica a sua fraqueza ou suas fraquezas, de preferência, você vai pro quarto quadrante. Você vai para esse quadrante aqui, ó, lá na ferramenta. E o que você vai listar nesse quadrante? Aí vem o pulo do gato. Você vai listar quais são as ameaças que você pode enfrentar por conta dessas fraquezas. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu identifiquei que a minha fraqueza é dificuldade de pedir ajuda, as ameaças que eu posso enfrentar é me sobrecarregar não fazendo networking, não contando com a minha rede de apoio. Porque a fraqueza é interna minha, mas a minha ameaça tem a ver com o externo. Vocês vão ver lá na ferramenta que tá tudo organizado. As minhas ameaças têm a ver com o interno, com o externo. Externamente, por conta de eu ter dificuldade de pedir ajuda, eu posso não contar com o meu networking. Eu tenho muitos amigos, eu conheço muita gente, mas com a minha dificuldade de pedir ajuda, eu não peço ajuda a ninguém. Eu tenho um amigo fotógrafo, tenho um amigo videomaker, tenho um amigo que faz isso, que faz malabares, quero trazer gente pro meu projeto, quero somar com a habilidade dos meus amigos no meu projeto, mas não peço ajuda. Por quê? Porque eu tenho essa fraqueza que me ameaça dessa forma. Quando eu listo todas as minhas forças, quando eu listo todas as oportunidades que eu posso aproveitar por conta das minhas forças, quando eu listo todas as minhas fraquezas, também tem um monte aqui. Gente, por que eu tô fazendo não entendi, mas vamos lá. Comecei e vou continuar. E quando eu listo também todas as minhas ameaças, vem o último passo da ferramenta, que é a parte mais foda. Ó o pessoal aí, ó, tenho demais também dificuldade de pedir ajuda, olha só.
Ameaça total, socorro. Pois é, dona Leia. Quando eu identifico tudo isso, a última parte da ferramenta é o seguinte: como é que eu posso me preparar para as possíveis ameaças? Porque se é uma ameaça, isso pode acabar com o meu objetivo. Isso pode acabar com o meu desejo de construir um negócio. Então, como é que eu posso trabalhar essa ameaça em mim? Como é que eu posso trabalhar essa fraqueza em mim? E aí é que a gente entra trabalhando o nosso plano de ação, trabalhando a nossa multipotencialidade, trabalhando as nossas falhas, trabalhando os nossos pontos fracos. Por exemplo, vamos devanear aqui. Se a minha fraqueza é a dificuldade de pedir ajuda e a minha ameaça é que eu vou acabar me atolando sozinha porque eu não vou conseguir delegar, não vou conseguir contar com a ajuda do meu networking pra nada, como é que eu posso trabalhar isso em mim? Então, por exemplo, o que foi que eu fiz, Carol? Eu identifiquei que a minha dificuldade de pedir ajuda era por conta de crenças limitantes. Tem gente que tem dificuldade de pedir ajuda por conta de perfeccionismo. Tem gente que tem dificuldade de pedir ajuda por conta de, sei lá, deixa eu ver aqui, por conta de não saber delegar. Tem gente que tem dificuldade de pedir ajuda porque dificuldade de confiar. Tem milhares de exemplos. Como é que a gente descobre qual é o nosso problema? Clareza. Baseado na nossa clareza, a gente trabalha as nossas ameaças. Então, no meu caso, quando eu identifiquei, a pessoa tava assim, ó, a grávida aqui tá, ó, respirando. Quando eu identifiquei essa fraqueza, gente, pra mim foi muito louco, assim, cair na real de como eu carregava em mim crenças limitantes. Só pra vocês entenderem aqui o contexto, vocês que nunca ouviram essa história. Eu cantei durante muitos anos da minha vida, e eu cantei em trio elétrico, cantei com muito artista bacana, cantei, enfim, na casa de Ivete, já cantei feijoada de Ivete, já cantei com uma galera, Herbert Viana, já cantei com muita gente. E na época que eu era cantora, todo mundo me pedia coisa. Rapaz, eu não tenho noção. Era um negócio de convite aqui, convite lá, me bote pra dentro, me bote pra isso, me bote pra aquilo, me leve pra camarim, me apresente não sei quem. E, cara, eu ficava muito agoniada, porque, entendam, eu estava crescendo. Mas as pessoas me pediam algumas coisas, não somente pra mim. Era pra mim em relação ao outro. Era me apresente a Herbert Viana, me apresente a Ivete, me leve pro trio, me faça isso. E eu ficava super incomodada com aquilo, sabe? Porque, tipo, eu ficava pensando, Jesus Cristo, eu não vou pedir pras pessoas isso, que chatice. Eu tô recebendo essa rebordose chata aqui. Eu não vou ser a pessoa que vou falar com outra pessoa porque fulano... Enfim, passei a odiar viver isso. Odiar. Anos se passaram e eu comecei a me bloquear pra pedir ajuda, pra pedir favor. Porque eu percebi que eu não queria ser a pessoa chata. Eu percebi que eu não queria fazer aquele papel que eu odiava que as pessoas faziam comigo. Pedir, ficar me aproximando pra pedir. Eu não sou assim, eu não gosto disso, eu não gosto de me aproveitar do outro. É parceria, a gente vai trocar, vai. Mas assim, ficar, fulano, você que tem essa habilidade e tem essa capacidade, tem um Instagram de 40 mil pessoas, vamos fazer uma live? Não é minha cara, gente, não vou fazer. E é claro que em alguns momentos eu estou certíssima em não fazer, porque eu respeito os meus valores. Mas tem coisas que eu posso fazer, eu posso pedir ajuda, eu posso fazer uma troca, eu posso chamar um parceiro, eu posso trocar afiliação, eu posso fazer mil coisas. E isso era muito difícil pra mim. Eu identifiquei através das minhas crenças o que estava acontecendo comigo, tanto que hoje eu sou capaz de contar pra vocês o que aconteceu, essa questão da banda. Trabalhei isso em mim e comecei a me policiar. Qual seria a melhor forma de pedir ajuda ao outro? Então hoje, na hora de pedir uma parceria, na hora de falar, bora fazer uma live junto, cara, eu tenho todo um cuidado de fazer as coisas que respeitem o meu jeito de ser, respeitem a minha forma de raciocinar e de pensar, e que não machuque, não agrida, e que não, sei lá, não soe como eu estou me aproveitando de você, sabe? Isso pra mim faz muito sentido. Isso foi trabalhado em mim por conta dessa ferramenta. Eu aprendi a usar as minhas habilidades, os meus talentos, as minhas coisas, e a identificar os meus pontos negativos por conta dessa ferramenta. E essa ferramenta, gente, é riquíssima. Essa ferramenta é uma ferramenta que é usada nos processos, né, de organização empresarial,
dentro da administração e é uma ferramenta ressignificada para o perfil do empreendedor, para o perfil pessoal. E para nós multipotenciais é maravilhosa. Por quê? Porque a gente não fica solto. A gente pensa demais. Se a gente não tiver algo que organize as nossas ideias, a gente não chega a lugar nenhum. Concordam comigo? Nossa cabeça, ó, pensa. Se a gente não tiver como organizar de uma forma visual, de uma forma estratégica, a gente não chega a lugar nenhum. Então essa ferramenta que eu passei pra vocês, uma ferramenta extremamente importante. Vou liberar a partir de agora lá no canal do Telegram. Pra você que ficou comigo até o final dessa live, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar no link lá no Telegram. Tá certo? Você vai entrar no Telegram, você vai clicar no link que eu vou disponibilizar já pra vocês. E quando a ferramenta for para ser aberta, ela vai pedir uma senha. E a senha dessa ferramenta... Não deixei a senha óbvia, porque vão ter outras coisas que eu vou querer trazer pra vocês depois, tá bom? E a senha dessa ferramenta é o seguinte: oportunidade. Essa é a senha da ferramenta. Oportunidade. Vocês vão baixar a ferramenta e vocês vão fazer essa ferramenta conforme eu expliquei pra vocês. Vocês vão ver lá que tem 4 quadrantes, tem um númerozinho lá, 1, 2, 3 e 4, e é nessa ordem que vocês vão fazer, mas tem uma explicaçãozinha bem simplesinha lá, pra você que assistiu aqui, você vai tirar de letra, tá certo? Primeiro forças, depois oportunidades, depois ameaças, e depois fraquezas e depois ameaças. Sempre pensando no objetivo que é construir um negócio. Carol, se meu objetivo não for construir um negócio, você vai pensar em outro objetivo e você vai fazer a ferramenta acontecer do mesmo jeito. E pra finalizar a live, eu quero que vocês sempre lembrem disso. Não adianta apenas se descobrir multipotencial. Não adianta. Você precisa trabalhar a clareza e fazer o seu jeito de ser funcionar. Vocês sempre vão me ouvir isso. Eu sou a chata do autoconhecimento. A hashtag aqui, ó. Chata do autoconhecimento. Porque eu entendo que não existe coisa mais gostosa no planeta do que você entender quem você é, o que você quer ter, ser ou fazer. Não existe coisa mais gostosa nesse mundo, gente, do que você olhar pra frente, para as 400 bilhões de portas que se abrem a todo momento e você falar, é simples decidir. Porque eu sei quem sou, porque eu sei o que quero fazer, ser e ter. Então, autoconhecimento é delicioso e eu recomendo, tá bom? Quero agradecer a participação de todos aqui na live de hoje. Quarta-feira a gente tem uma convidada super especial, a Vivian Lisboa, uma cliente, amiga minha, que se tornou amiga minha por conta do nosso convívio profissional, do nosso trabalho profissional. E ela vai contar pra vocês, gente, como foi que ela conseguiu, diante de múltiplas e múltiplas paixões, múltiplos e múltiplos interesses, múltiplos e múltiplos posicionamentos, como é que ela conseguiu criar um posicionamento abrangente como uma multipotencial. A gente vai conversar sobre isso, tá certo? Não percam, 20 horas da quarta-feira, eu e a Vivian, vocês, todo mundo junto aqui, negócio, pra gente fazer esse negócio funcionar. Assim é tudo em caixa baixa? Tudo em caixa baixa. Ótima pergunta, Jennifer. Oportunidade em caixa baixa, tá certo? Vocês podem baixar e mandar bala lá, colocar a mão na massa. Primeiro quadrante, ter clareza de que somos. Pergunta, quais são as forças que eu tenho que me ajudam a construir esse objetivo? Não. Primeiro quadrante tá explicando lá as forças. Segundo quadrante tá explicando, tá tudo explicadinho lá, tá certo? Você vai baixar a ferramenta e você vai perceber o que coloca no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Um grande beijo pra vocês, maravilhosas. Jennifer Cruz, Leia Ramos, maravilhosa. Gente, vou trazer a Leia pra entrevistar ela aqui, viu? Ela tem um projeto lindo. E aí, Leia, topa vir aqui fazer essa entrevista comigo ao Viver a Cores? Me conta aí, tô te colocando na fogueira. Cheguei agora, Paty, minha linda, a gente acabou de acabar. Mas valeu, quarta-feira tem mais, tá bom? Gente, muito obrigado, Keila, Jennifer, Leia. Quem mais? Thay. Um grande beijo pra vocês. Ó, Leia, o Ru topado. Vou te chamar pra gente marcar essa entrevista aqui, pra gente marcar esse bate-papo, hein? Convidado com testemunha e tudo. Pois é, mulher, não é? Tu é chique, viu? Ó, essa gravidinha tá é chique. Fiz um resumo, Carol. Que bom, minha linda. Parabéns. Gente,
Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus, se cuidem. Quarta-feira, às 8 horas, a gente tem um novo encontro aqui. Link do Telegram aqui na bio. E em breve vou contar uma novidade pra vocês antes do Bento nascer, viu? Que vai rolar aí. Se segurem, que eu já tô me segurando aqui. Tô segurando até a língua também, que a língua, se duvidar, ela sai até da boca pra falar logo. Um beijo pra vocês e até mais.